Como ganhar dinheiro com cripto, pelo menos 100% do teu capital ter 100% de retorno. Eu sei que é loucura falar isso, mas do que eu tô vendo no mercado, nós estamos em um momento muito viável para ter esse tipo de retorno. E lembrando que é no mínimo. Vou explicar melhor para você, então senta, assiste com calma e presta muita atenção nesse vídeo. Se você me acompanha tem algum tempo, você sabe que a minha estimativa para alta do mercado, ela termina em setembro de 2025. Então, tecnicamente falando, se a gente fosse basear nos padrões de alta do mercado, e eu volto a reforçar isso aqui porque isso aqui dá uma noção para você de uma janela de aproveitamento. Você sabe exatamente a janela que você tem para ganhar dinheiro e não vai ficar ganancioso e até depois do tempo, perdi, pô, vou manter, vai subir mais. Não, bateu o fim técnico do mercado, você bota dinheiro no bolso independente do que aconteça logo depois. E por que eu tô falando isso? Porque cripto é o único mercado que nós temos que é comportamental cíclico. Ele repete as mesmas coisas, coisa que nenhum outro mercado faz, tá? Então presta atenção que quando ele cai mais ou menos no mesmo período de dias e quando ele sobe no mesmo período de dias. Isso leva a gente para uma projeção de alta de em média 1050 dias. Foi o que aconteceu de 2015 a 17, 2018 a 21 e agora desde 2022 nós entramos em um novo ciclo de alta do mercado. Então isso significa que nós temos até quando? Até setembro de 2025, tecnicamente falando, para aproveitar para ganhar dinheiro. Isso coloca a gente a 273 dias do fim da alta do mercado, tecnicamente falando. E por incrível que pareça, esse finalzinho é o que mais dá dinheiro, é o que mais dá retorno. Por quê? Porque olha o que acontece depois que essa alta termina. O mercado sobe, mas depois a queda é triste. Como você pode ver aqui, se a gente for pegar os retornos agregados do mercado de cripto, olha o que aconteceu nos anos aqui que o mercado virou. De 2022, o Bitcoin caiu 56% no segundo trimestre, e é uma queda muito forte. Olha só, o ano inteiro caindo, chegando e totalizando uma queda de 75%, quase 80%. Então você sabe que o risco é iminente, um risco é real de queda, isso você não ignora. Agora, você concorda comigo que a maioria das pessoas investe lá no finalzinho porque tá subindo muito, a notícia, a mídia tá falando muito bem sobre cripto, e muita gente desavisada entra no mercado sem ter essa noção. Então, claro, o momento mais rentável é o momento mais perigoso. E essa informação que eu tô te dando, se você botar na sua cabeça, isso já vai te dar uma sensação de controle e, como eu falei, uma janela de aproveitamento de oportunidade para você aproveitar e não ficar ganancioso e nem abrir exceção. É exatamente isso que eu tô fazendo nesse momento também. Só que para eu te falar um ativo que tende a dobrar o nosso capital, e isso aqui não é uma recomendação de investimento, quero deixar bem claro, e é o seguinte, quando o mercado ele chega nesse finalzinho, ele dá uma margem de multiplicação, é muito normal, se você voltar um pouco no tempo, tempos antes do mercado virar, muitas moedas subiram 100, 200, 300, 400, 1000%, é possível, mas novamente, não é tão fácil quanto parece. Muita gente no mercado perde dinheiro no momento que dá para ganhar muito dinheiro. Então você não se sinta especial, você é o selecionado que vai entrar no mercado por pura sorte e vai sair com muito dinheiro no bolso. Você tem que ter uma noção do que você está fazendo e onde você está colocando o seu dinheiro. Então isso leva a gente para o momento identificar nesse time do mercado agora e o que pode acontecer no futuro, o que tende a dar um retorno melhor para você. Vamos reformular isso. O que tende a dar um risco-retorno favorável. O que é risco-retorno? Risco que eu estou correndo e o retorno que eu posso ganhar. Eu não vou arriscar todo o meu capital tentando ganhar 10%. Não faz sentido. Agora, e se eu arriscar o meu capital esperando 100, 200, 300, 400, 500%? Você vê que o risco-retorno é muito mais favorável? Então, em cripto, nós falamos assim, essa linguagem universal de cripto. Você vai arriscar X para ganhar quanto? 2x, 3x, então isso é matematicamente viável, claro, você tendo noção de que isso aqui é um mercado volátil, enfim, isso você já tem mais que consciência, eu acredito. E olha só, nesse momento, o que eu consigo falar para você que o mercado fez foi literalmente dar holofote para o Bitcoin. Então, até então, quem ganhou com tudo isso aqui foi o Bitcoin. Por que eu tô falando isso? Porque se você vier no próprio gráfico do Bitcoin nesses últimos
meses que o mercado virou ali de 2022, iniciou o ciclo de alta, como eu te mostrei no início do vídeo, e valorizou isso tudo, ele teve um retorno aqui, contabilizado, de 600%. Que vamos lá, é um retorno, é um baita retorno, mas isso você só teria investindo lá no início nos 15 mil dólares. Você entrou no meio do caminho, você conseguiu ganhar 200, 300% de lucro, que ainda é um ótimo retorno se você comparar com muita coisa. Acontece que com essa alta aqui, nós tivemos algumas mudanças de comportamento. Mudanças de comportamento que são padronizadas nos outros ciclos que o mercado fez. O que eu quero dizer? Eu quero deixar de uma forma bem simples para você. Hoje nós temos duas criptos que comandam no mercado, que é o Bitcoin, em primeiro lugar, e em segundo, o Ethereum. Então o Ethereum, muitas pessoas estão reclamando que ele não está performando, não está dando retorno, e se você comparar o Ethereum com o Bitcoin, o retorno que o Ethereum fez desde 2022 foi de míseros 363%. E aí vem a seguinte questão: Douglas, o Bitcoin tem o dobro, triplo do tamanho do Ethereum, e ele entregou o dobro do retorno do Ethereum. Como assim? Geralmente os ativos menores, eles entregam uma possibilidade de retorno maior, mas não foi esse caso. Então o Ethereum está atrasadíssimo. Se você for buscar outros gráficos, quer ver? Pera aí, eu vou mostrar para você. Olha só, no site do CoinMarketCap tem uma ferramenta oculta que ninguém sabe usar de uma forma inteligente, e você vai aprender agora. No CoinMarketCap, quando você estiver numa página de alguma moeda, você vai ter aqui, ó, comparar com, compare with, que seria o quê? Fazer uma comparação no gráfico atual que você está vendo com outra cripto. Então eu vou pegar o gráfico do Bitcoin e vou comparar com o Ethereum. Vou botar na escala All aqui, que é a escala histórica, para a gente fazer uma comparação do retorno dos dois. Vou botar pelo menos de um ano, melhor. O histórico é realmente o Bitcoin, não tem nem comparação. E olha só que bacana. O Bitcoin na linha azul performou muito melhor que o Ethereum. E aí vem aquela questão, o Bitcoin é muito maior, entregou um retorno maior. Cara, cadê a performance do Ethereum? Não era para ser uma moeda mais arriscada, que entrega mais retorno e não entregou? E olha só como é que as coisas ficam interessantes. Se eu voltar aqui e mudar a comparação do Ethereum para outras moedas, então eu vou comparar no último ano o Ethereum com outras moedas. Vamos pegar a Solana da vida? Olha só, a Solana performou melhor que o Ethereum. Se você for pegar outra moeda até um pouquinho menor aqui, vamos tirar a Solana, vou botar aqui uma moeda menor, vou botar uma Phantom aqui, vamos ver quanto que ela performou comparado com o Ethereum. Performou muito melhor, chegou a bater 200% de retorno, enquanto o Ethereum bateu 77% no último ano. E você fica com essa questão, mas o Ethereum, com posicionamento importante, não performou. Por um lado, isso é um pouco desanimador, mas para o outro é uma oportunidade. Então, quando você vê uma simetria dessa forma, você pode olhar isso de uma forma diferente, como oportunidade. Mas você pegar a partir desse ponto, só por causa dessas informações, e investir em Ethereum, esperando que ele valorize mais a partir de agora, só com base nisso não funciona. A gente tem que buscar mais dados, você tem que ir atrás de mais informações, para crer que realmente a probabilidade do Ethereum entregar um retorno bom daqui para frente seja alto, porque ele está atrasado, é isso que eu quero te mostrar. Primeira informação top, dominância do Bitcoin. Eu já falei sobre um vídeo, vou deixar até aqui no card no final do vídeo para você ver uma leitura mais específica da dominância e o que ela causa no mercado de cripto. Nesse caso aqui, a dominância ela tem um padrão de formação de topo. Eu quero que você preste muita atenção neste padrão aqui, esse triângulo aqui inclinado para cima. Isso, tecnicamente falando, é um padrão que entrega queda. Quer ver uma aplicação linda e exemplar disso aqui, que é uma dica que muitas pessoas ignoram? Lá em 2021, quando o ciclo de alta do mercado acabou, ele deu pistas de fim. Ou pelo menos ele deu uma pista antes de cair 50% e antes de subir também. Agora, o que isso significa? Se você voltar no tempo, você vai perceber que esse padrão que eu te mostrei de cunha ascendente, ele apareceu no gráfico do Bitcoin. Olha só como é que ele caiu aqui, para você ver um padrão acontecendo na íntegra, e um padrão que definiu o topo do mercado e depois ele caiu 50%. Mas você vai perceber que depois que ele caiu 50%, ele voltou a subir e saiu dos 30% para os 60%, ele duplicou o valor de novo do Bitcoin. Sabe o mais curioso? O mesmo padrão gráfico apareceu aqui, como você pode ver. Então, uma cunha descendente agora, uma cunha inclinada para baixo apareceu.
entregou um rompimento para o lado contrário. Então você vai ver que esse padrão ele é muito recorrente, um caso prático para você ver a importância dele, que nesse caso era uma cunha, um triângulo inclinado para cima, e a tendência do preço é romper para o lado contrário. Então está inclinado para cima, ele tende a romper para baixo. Da mesma forma que depois, quando ele caiu e voltou a subir, o mesmo padrão aconteceu, só que um padrão em um formato inverso, né, na direção oposta, que agora é inclinado para baixo, e o rompimento que a gente espera que aconteça é a direção contrária da inclinação, que foi para cima. Então você está vendo como que isso aqui é crucial, isso te bota na frente de muita gente porque apareceu um padrão desse. Você tem que fazer uma coisa a respeito, cara, você tem que se proteger, ainda mais no contexto do mercado que você estiver olhando. Então essa é uma dica de ouro que eu acredito que valha pelo menos o teu like nesse vídeo. Então olha só o que está aparecendo para a gente na dominância. E a dominância inclinada para cima pode entregar uma queda. Só que como o assunto desse vídeo é o que pode te dar um retorno de pelo menos 100%, né, duplicar o teu capital, olha só, a dominância prestes a cair, fazendo o mesmo padrão de 2021 aqui, assunto de outro vídeo, isso aqui entregaria pra gente uma mudança de prioridade do mercado, saindo do Bitcoin para as altcoins. Altcoins é literalmente todas as criptos tirando o Bitcoin. Então a gente tem trocentos projetos, tudo aquilo se chama altcoin. E o Ethereum incluso. Só que você vai perceber que desde 2022 a dominância subiu. A dominância subindo significa que o Bitcoin atraiu o maior capital possível. Por isso que o Bitcoin saiu na frente de muitos projetos, principalmente do Ethereum. Agora que essa dominância está enfraquecendo, significa que o capital que entrou no Bitcoin vai sair do Bitcoin. E vai para onde? Para altcoins. Isso é histórico, tá? E o principal... Quem é que está atrasado? O Ethereum. Então, nós temos alguma métrica que diz que o Ethereum pode receber grande parte desse capital? E vamos lá, tá? O Ethereum é a segunda maior cripto do mercado, então, querendo ou não, ele traz muito mais segurança do que outros projetos. Só que eu quero que você entenda que quando eu falo segurança, tá? Nada em cripto dá segurança, porque é muito volátil. E eu tô falando que dá um pouco mais de segurança dentro do negócio que é muito arriscado. Então, não vai encarar isso aqui da forma errada. E olha só que bacana. Trazendo um pouco do comportamento do Ethereum, isso aqui é fenomenal. O Ethereum, ele firmou no gráfico semanal duas bases aqui, dois suportes, como você pode ver esses dois fundos. Depois ele rompeu para baixo e deixou pra gente aqui alguns topos, esse topo e esse topo. Vou até abrir mais aqui o gráfico para você perceber. E olha só como é que ele definiu esse fundo, esse topo e esse topo. E depois ele rompeu. O que faz para o Ethereum, essa região vermelha, uma região fortíssima, que antes era um suporte, ele rompeu, virou uma resistência, ele rompeu. Então essa região está muito forte, a ponto de qualquer queda que a gente tenha a partir desse momento se aproximando dos $3.000, 2.800 do Ethereum, é uma zona fortíssima de compra. Não sei se a gente vai chegar lá no curto prazo, mas aí tá uma região definidíssima para o mercado se segurar, pelo menos pro Ethereum. Então isso aqui abre margem, depois que ele flipou essa resistência aqui, virou suporte, abre margem para ele buscar um rompimento histórico. E olha que ele está longe do topo histórico, ao contrário do Bitcoin. O Ethereum tem o topo histórico formado em quase $5.000. Ele está relativamente longe, botando em porcentagem, 35% topo histórico. E você vai olhar para o gráfico do Bitcoin, ele já está bem acima do topo histórico. Quantos por cento acima do topo histórico o Bitcoin está hoje? Mais ou menos aqui 45, 50%. Para você ver a discrepância que tem entre os dois projetos. Então isso é uma oportunidade, só que aí a gente vai munindo mais informações para pegar justamente validações se vale a pena ou não investir em Ethereum para buscar um retorno como esse. Isso leva a gente para um gráfico chamado Ethereum/Bitcoin. Então a gente vai fazer uma comparação direta entre Ethereum e Bitcoin. De uma forma simples, o que esse gráfico aqui significa, tá? Lembrando que para você entender melhor, para você fazer um estudo e levar o teu investimento a sério no mercado, que esse mercado não é para qualquer pessoa, tem que ter conhecimento e tem que saber o que faz. Ainda mais se você está buscando um retorno muito alto, você tem que levar isso a sério. Se você quiser realmente encarar isso de uma forma profissional, você clica no primeiro link da descrição, que eu vou te ensinar tudo isso que eu tô fazendo para você fazer por conta própria e nunca mais depender de nada na internet, no YouTube, nada. Você vai ter condição autônoma de fazer o que você quiser com esse mercado com conhecimento. Isso faz total diferença. Mudou minha vida? Acredito que possa mudar a sua. Então, o link da descrição é para você, tá? E olha só.
Esse gráfico aqui, ele significa o quê? Quando ele está subindo, significa que o Ethereum vale mais a pena do que o Bitcoin. O Ethereum é o melhor investimento do que o Bitcoin. Quando ele está caindo, significa que o Ethereum não é melhor que o Bitcoin. E você pode ver que desde 2022, aproximadamente, esse gráfico caiu pra caramba. Significa que não valia a pena ter Ethereum nesse tempo, só Bitcoin, porque o Bitcoin performou melhor que o Ethereum. Agora, você não acha que em algum momento esse gráfico pode subir? E subindo e repetindo o comportamento lá de 2019, 2020, pode significar pra gente que o Ethereum vai sair na frente, ainda mais que ele tá com esse atraso atual? E a dominância do Bitcoin tá prestes a cair, tá com um padrão de queda da cunha que eu te mostrei. Então você vê que as coisas vão se casando, é assim que você tenta buscar uma tomada de decisão inteligente. E o mais curioso aqui, no gráfico semanal, vou botar até no gráfico diário para você ter uma noção melhor, é a primeira vez aqui que nós estamos vendo, desde 2021, que esse gráfico está fazendo um fundo duplo, tentando fazer um rompimento para cima, ir adiante. Por que que isso é importante? Porque qualquer sinal que este gráfico diga para nós que ele pode subir, pode ser uma vantagem enorme que te coloca a seguinte informação: o Ethereum pode voltar a performar e correr atrás do atraso nesse momento por causa desses sinais. Então você começa a juntar os pontos e fala: se eu vou arriscar meu dinheiro, eu posso arriscar mais no Ethereum do que no Bitcoin, porque o Ethereum tem um atraso, ele pode ter um retorno maior. E como eu te falei que nós temos aproximadamente 275 dias ainda até o fim técnico do mercado, o fim técnico da alta do mercado, tá? Não do fim do mercado. Isso abre margem da gente aproveitar esse momento com que pode entregar um certo retorno, que nesse caso é o Ethereum. Então, olha só que bacana que nós temos uma oportunidade sendo surgida nesse momento, e não só por causa desse fundo duplo que eu te mostrei aqui, que ele está querendo subir, mas porque, num contexto geral, nós temos aqui um suporte importantíssimo para ele se segurar, que foi marcado por esses dois topos, e agora está agindo como suporte para se segurar. E além disso, além de ter esse suporte, está fazendo um fundo duplo aqui nessa região, nós temos ainda essa linha de tendência dando um possível suporte para essa região, o que coloca esta mera região aqui que vocês estão vendo, com uma região com um ponto, botei, isso aqui é dois pontos, que é a linha de tendência, e 3, né, que seria o fundo duplo. Então nós temos 3 informações aqui dizendo pra gente que o Ethereum barra Bitcoin está no momento favorável e tem 3 fortes indícios que ele possa se segurar e voltar a subir. Isso entregaria pra gente uma nova onda de alta nesse gráfico e, como eu te mostrei antes, significaria que o Ethereum performaria melhor que o Bitcoin. E o mais incrível, o mais legal disso tudo é que, fazendo uma projeção técnica para o Ethereum de quanto que ele pode atingir, se a gente for pegar uma ferramenta chamada extensão de Fibonacci, pegar desde o fundo de 2020, que foi o ciclo passado, o topo que ele formou em 2021, pegar o fundo de 2022 e projetar para cima, ele tem margem sem problema de chegar aqui entre 6.600 dólares até os 10.600. Então, esta região aqui que você está vendo é uma região forte que o Ethereum possa buscar. Eu acredito que a dominância dando uma margem, ele pode ir atrás dessa região. E o que isso significa, tá? Tecnicamente, quando o mercado ele tem uma certa expansão, ele cresce, e você faz uma análise como essa, você consegue estimar um crescimento para ele. E esse crescimento pode entregar de 6.600 dólares até 10.000. Isso entregaria para a gente uma possibilidade de retorno do Ethereum de 100% dentro dessa região. Então, nota comigo, relação risco-retorno. Nós estamos olhando um projeto grande, que hoje tem aqui seus 400 bilhões de dólares de market cap, de tamanho de mercado, coisa que você não consegue ver em outros projetos, se torna o Ethereum top 4, o top 2 do mercado, perdão, com 400 bilhões de market cap. Então, olha só, você não consegue buscar 100% de lucro no Bitcoin de uma forma fácil depois que ele subiu. Não é mais fácil você ir atrás de algo que está mais atrasado e dando indício de alta? Então, isso aqui, esse vídeo, ele tem o objetivo de te mostrar como que é uma análise para chegar a essa conclusão. Muita gente acha que a análise gráfica é coisa de, é a astrologia.
Não, isso aqui é um estudo probabilístico que se eu for colocar meu dinheiro e fazer uma certa coisa, eu quero ter indícios que eu tô fazendo pelo menos a coisa certa que vai me dar um retorno bom. Porque você tem várias opções, mas nem todas têm essa, pelo menos a segurança e o risco-retorno que o Ethereum possa te oferecer. Então isso aqui é uma forma que eu vou dar um exemplo, se você tem um capital muito grande, vale muito mais a pena você investir em Ethereum, isso aqui não é recomendação de investimento, do que investir em várias moedas arriscadíssimas que nós temos no mercado. Lembrando que, claro, o potencial é limitado, a 100%, 200%, se ele expandir até mais, que eu acredito que no máximo ele possa chegar a 15 mil dólares, isso entregaria pra gente até 400%, 300% de lucro, só que isso é coisa pro futuro, não adianta ficar pulando tanto os passos assim, então eu acredito que isso aqui tenha sido enriquecedor, se você tem interesse em aprender mais sobre isso, eu vou te falar, isso aqui muda completamente a sua visão de mercado, não só para cripto, em relação ao dinheiro, e te dá autonomia para você fazer tomada de decisão inteligente para o resto da tua vida em um mercado arriscado. Você não ganha mercado arriscado com sorte, só com conhecimento. Então, se você tem esse interesse, quer levar isso a sério, link na descrição novamente, eu tô aqui para te ajudar. E esse ano 2025, como nós temos um fim técnico da alta de 270 dias a mais ou menos, aproveite. Só que o tempo tá curto, você tem que correr atrás. É possível, só depende de você, mas conta comigo. Tô aqui para te ajudar e fazer desse ano um ano foda para você fazer uma diferença assim como foi para mim em 2020 e 2021. Então, no mais, muito obrigado pela companhia, um grande abraço e tamo junto.